A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Cristo Vivo, onde compartilharemos histórias que edificam, inspiram e fortalecem a nossa fé. Roda a vinheta! Sim, Deus, Pai, com o nosso Senhor Jesus, te louvamos por tua infinita graça e misericórdia. Fica conosco, Deus, que o teu Espírito Santo venha cá, Senhor, de tua área, para que o teu nome seja exaltado. E através da partilha que for falado nesta manhã, vidas sejam alcançadas, libertas e transformadas para a glória do Deus Santo. Abençoa a família, abençoa a Sheila, abençoa Emanuel, para que assim o teu nome, Senhor, continue a ser glorificado em nome de Jesus. Primeiramente, irmãos, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Quero agradecer também a Deus pela oportunidade que tem nos dado de voltarmos para a sede, para poder testemunhar e também conhecer a vida de pessoas que eu creio que esse episódio vai edificar a sua vida também. Bom, nós estamos aqui com um convidado muito especial. Eu quero que os irmãos recebam com muita alegria o nosso pastor Cleiton. Paz do Senhor, meus irmãos, uma honra, um prazer estar aqui com os irmãos, né? Espero que esse podcast edifique a sua vida, que o nome do Senhor seja glorificado através de tudo aquilo que nós vamos conversar aqui, vidas sejam alcançadas e você seja edificado também através daquilo que Deus já está fazendo em nosso meio. Irmãos, o nosso pastor Cleiton, ele é um exemplo muito lindo de um servo do Senhor. Recentemente, Deus tem feito grandes coisas, né, na sua vida. E ele está aqui para a gente é uma alegria muito grande, para a gente poder conhecer um pouco mais da sua história, o quanto o Senhor tem se dedicado ao reino e o quanto o Deus tem te abençoado, né, por essa dedicação. Nós sabemos também que recentemente o pastor Cleiton tem tido a responsabilidade, né, de cuidar da igreja do João Ramalho, a igreja também que era do nosso falecido pastor Marcinho, que Deus o tenha. E fala um pouquinho como tem sido, assim, essa experiência de estar no ministério, de ter essa responsabilidade de pastoreio. Para nós, assim, tem sido uma honra, né? Estar ali dando continuidade ao trabalho do pastor Márcio. O pastor Márcio para a gente sempre foi uma referência, né, como um homem de Deus, como servo do Senhor. Eu sou suspeito de falar, né, assim, o pastor Márcio foi o homem que me ensinou a orar. Então hoje, se eu gosto de orar, tenho esse gosto por oração, eu aprendi com o pastor Márcio. O pastor Márcio nos arrastava para o monte para a gente orar. E o povo ali recebeu a gente um momento de bastante luto, né, uma tristeza bastante grande, mas nós vimos assim o desejo dos irmãos em continuar a obra. E isso tem sido assim um diferencial, né? Além da presença de Deus, que tem sido notório, nós temos percebido em todos os cultos Deus assim falando grandemente conosco, né? Acerca das promessas, acerca daquilo que Deus já vinha trabalhando através do pastor Márcio, Deus dando continuidade à obra. E tem sido assim maravilhoso, edificante. Deus tem nos ensinado muito. São 10 meses que nós estamos lá, assim, posso dizer que o que eu não mudei em 20 anos, em 10 meses o Senhor já tem me transformado grandemente através Que dessa obra. bênção. Tem sido uma Realmente bênção. foi algo que Deus já havia prometido também, né, para o Senhor. E isso é uma promessa bastante antiga, assim, na verdade, desde antes de eu aceitar Jesus, eu já vinha falando sobre uma obra de pastoreio, né? Sim. E, mas essa obra é específica assim mesmo, na congregação do Vila João Ramalho, já há uns um ano, quase 2 anos atrás, Deus vinha falando conosco através dos vasos do Senhor, através da palavra. Já tinha um povo preparado, tinha um povo separado, e nós assim, povo aonde? Como, né? E assim, até pela nossa capacidade, a gente acha que nós nunca somos capazes de realizar. Sim. Mas quando Deus tem a promessa, quem o pastor sempre nos ensina, Deus, ele nos capacita. É E tem tudo sido pela dessa graça, forma. né, é verdade. E o senhor acha que, assim, tudo que aconteceu na sua vida, as fases difíceis e também as bênçãos que Deus tem dado para o senhor, foi algo que foi meio que um preparar do Senhor para você estar onde está hoje? Certeza absoluta. Deus, desde praticamente eu conheci a Jesus em 97 para 98. Uhum. Desde lá,
tem sido assim uma preparação para o dia de hoje, uma preparação para aquilo que Deus tem para realizar no nosso ministério. Eu e minha esposa, a gente quando nós conhecemos a Cristo, a minha esposa já conhecia a Cristo, né, ela já veio de um Sim. berço evangélico, meu sogro era presbítero, uma bênção, um homem de Deus, minha sogra também é mulher de Deus, e eu conhecia Jesus através dela, né. Então, desde 97 para 98, Deus tem trabalhado em nossa vida assim, nós somos provados em várias áreas para este momento, tenho certeza disso. Todas as lutas, né, tudo aquilo que a gente passa tem um propósito maior. Isso, E eu acho legal também que o final de tudo isso foram os ensinamentos, né. Tudo que você passou, hoje você repassa para os membros da igreja, você ensina, e isso é uma bênção de verdade. Nós queremos contar também aqui, eu tinha anotado, para falar um pouco sobre a sua família. Sabemos que o senhor tem a Luciana, né, sua esposa, a isso. Giovana, o Davi Luca. Conta um pouquinho pra gente como que é fazer parte, assim, de uma família, você poder ter responsabilidades para cuidar do ministério, cuidar da sua casa, cuidar dos membros também da igreja. Conta um pouquinho sobre a sua família e em relação também ao ministério. Amém. Minha família, assim, é um presente de Deus, né. Eu digo que é a realização de um sonho e uma promessa de Deus. Eu Uhum, sempre, quando muito jovem, né, eu via os vizinhos, né, que eu venho de uma família totalmente desestruturada, e eu via, como os amiguinhos contavam, né: "Nossa, final de semana meu pai me levou pra praia", e eu ficava, assim: "Nossa, um dia eu quero isso aí pra minha vida". E quando Deus me deu essa família abençoada, assim, eu falei: "Meu Deus, é muito além daquilo que eu mereço". Minha esposa, mulher de Deus, mulher de oração, mulher de palavra. Quantas vezes eu vejo ela orando pelas pessoas lá em casa, assim, tem uhum, sido para mim é edificante, né. Tem um testemunho bastante curioso, assim, da família, né. Primeira vez que nós fomos pra que eu via os meninos dizendo: "Ah, fui pra praia", né. O desejo meu era: "Um dia eu vou levar a minha família pra praia e vou poder contar que eu". Então, a primeira vez que nós fomos pra Santos, né, pra Praia Grande, a gente foi no nosso carro, eh, talvez eles não perceberam, né, depois eu contei, eu fui daqui de Santo André até lá, dirigindo meio com o rosto meio de lado, assim, aham. chorando, irmã, porque eu vi ali o próprio Deus realizando um sonho de criança Bênção. mesmo, né, que eu via, como a família desestruturada que a gente vivia, então a gente tinha esse desejo, né, de não, mas com a minha família vai ser diferente. Aí eu vejo hoje a Giovana, tá com 23 anos, né, fazendo faculdade de enfermagem, totalmente independente, também uma menina de Deus. Vejo ela aqui na frente do trabalho das crianças, juntamente com a irmã Maria e com as outras irmãs, uma bênção o trabalho, né. Davi já tocando teclado, já cantando, com alguns convites que ele tem recebido também, né, tá se preparando cada dia mais. Então, assim, posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, e isso não tem preço, isso para mim, o maior presente que Deus podia ter me dado é essa família. Vou chorar. Sim, isso é muito lindo, porque tudo que você não teve na sua infância, Deus te deu a oportunidade de você vivenciar com a sua família, né. Foi. E é interessante, assim, quando a gente determina, né, porque como a gente vem eh, essa sequência, né, de destruição dentro de família. Quando a gente determina: "Não, a minha vai ser diferente. Sim. Comigo não vai Profetiza. o círculo não vai se repetir". Então quando a gente determina isso, Deus ele ouve e É ele atende. verdade. E isso é maravilhoso. Então, eu louvo a Deus porque Deus me ouviu. Que bênção. Eu também, eu costumo muito profetizar palavras de bênção sobre a minha casa, É sabe. isso. Sobre os meus irmãos, porque eu creio que tudo aquilo que a gente não viveu, se a gente profetizar, Deus pode fazer muito mais. Poder da palavra. Sim, e isso gera testemunho, assim como o senhor tem contado aqui agora, né. Muitas famílias são edificadas e isso gera até incentivo para a gente profetizar Isso sobre a mesmo. nossa casa. Você que Sempre. está assistindo, profetize palavras de bênção sobre a sua família, sobre a sua casa. Se não tem salvação de almas na sua casa, creia que Deus ele é capaz de operar, porque, meu, quando Deus salva uma família inteira, não é só uma família, é um ministério, É. são várias almas, é uma geração, é um futuro que Deus está tratando, né, que Deus está cuidando. E eu vejo muito isso na sua vida, Deus te preparou, Ele te colocou no caminho exato para que você pudesse cuidar de almas e hoje a sua família é um exemplo, a sua família contribui para o ministério.
Isso é muito lindo de se ver. E hoje, assim, Deus também tem colocado um ministério em nossas mãos, que é o de casais também, né. Nós temos ministrado para casais. Próximo mês, agora mesmo, tem um encontro de casais que nós vamos estar ministrando. Então, assim, Deus tem colocado casais que estão praticamente destruídos, assim, no nosso caminho, e glória a Deus por isso. Deus tem nos usado para edificar esses casais e Sim, com restaurar essas certeza. vidas aí, em nome do Senhor. Que Tem sido bênção, benção. que bênção. Deus tem suas formas, né, de tratar com cada um e com pessoas que também passaram por essas situações, né. Você tem uma Verdade. bagagem, você viveu experiências que foram necessárias, por mais dolorosas e difíceis que sejam, foram necessárias porque hoje você ensina, você Isso mesmo, ajuda e é aquilo, né, você reconstrói famílias. É uma bênção. bênção de Deus. Bom, irmãos, com essa introdução para nós conhecermos um pouco sobre a vida do irmão Cleiton, nós queremos que o senhor traga uma palavra, algo que Deus tem trago ao seu coração para repassar para os membros, para a igreja. Amém. Em oração, nesta manhã, lá na consagração, lá na congregação, Deus, tocou uns versículos aqui no meu coração. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versos 17 até o 19, a palavra de Deus nos diz assim: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos romanos, estava tendo um conflito, né, em Roma, porque Roma era o berço, né, todos queriam ir para Roma, e ali tinham judeus tradicionais que no quesito a comer e beber, eles tinham uma tradição, e os novos convertidos que chegavam tinham outra tradição, né, então isso estava gerando um conflito dentro da igreja de Roma. Então, o apóstolo Paulo ele escreve, trazendo a esta exortação ao povo, dizendo que o reino de Deus não se consiste nisso. O que ele estava dizendo? Tradições, elas podem ser superadas. Tradições, elas podem ser ajustadas. Mas o reino de Deus, que ele consiste em paz, justiça e alegria no Espírito Santo, esse é o foco. E muitas das vezes o que acontece, né, trazendo para os nossos dias, nós queremos nos alimentar daquilo que nos agrada, né. Sim. A gente quer o prato que nos satisfaz, onde nós temos que, entender que nós somos servidos por aquilo que Deus já preparou para nós. É aquilo que é o jargão de alguns pregadores, né, não aceite o prato do inimigo, mas fique com aquilo que Deus ou o banquete que Deus tem dado, né. E Sim, Deus tem dado, o que a gente quer é o à la carte, né, mas Deus já tem um prato feito para nós. é verdade. Já a receita está preparada, né. E a comida aqui, que ele está dizendo aqui, está dizendo não só a respeito de comida, alimento, né, que alimenta o corpo, mas também o alimento espiritual. Nós precisamos focar nisso, né, que o reino de Deus ele é isso: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O banquete Uhum. tá aí, tá servido, né. Deus já preparou a entrada, o prato principal e a sobremesa. Basta nós sentarmos na mesa e nos alimentar daquilo que Deus tem nos dado. É verdade, Amém? né, que bênção. E aqui ele fala, né, "Mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo". E essa alegria, eu lembro muito dos frutos do Espírito também, né. Isso. Porque é realmente isso que Deus quer de nós, Ele nos ensina através da sua palavra, e com a sua palavra a gente se torna pessoas melhores para Ele, e com isso vão ensinando outras pessoas. Então, é algo que Deus ele se agrada através daquilo que a gente busca, através daquilo que a gente se dedica para Ele. E eu percebo também, hoje mesmo foi algo que aconteceu comigo. A todo instante nós estamos sendo testados e Isso. aprovados pelo Senhor. Então, tudo que a gente faz, sejam provas ou sejam situações, é Deus nos testando, para saber se nós estamos prontos, né, Isso. para receber aquilo que Ele já tem, porque Ele já preparou tudo, só que a gente não está pronto para receber. Então é necessário que nós busquemos a palavra do Senhor, que nós
procuramos conhecer mais de Deus para que nós venhamos receber das bênçãos do céu, né? E entender que as coisas terrenas passam, né? Sim, Tudo tudo é isso passa. passageiro. Nós precisamos Buscar aquilo que é focar no reino. eterno. Focar no reino, a gente não passa apuro. Amém, que bênção. Olha, uma coisa interessante também que nós tínhamos pesquisado sobre a história do irmão e foi interessante que eu queria muito conhecer. Sabemos que o Pastor Clayton ele já fez peças de teatro. Conta pra gente um pouquinho como foi essa história, as peças que o senhor fez. Teve uma peça também que ele ensinou do Pastor Luizinho. Isso. Como que foi essa experiência? Foi um dos lançamentos do CD do pastor, né? Nós fizemos a representação do próprio pastor, quando ele compôs o hino É Preciso Reagir. E foi assim, uma experiência ímpar, porque nesse período nós estávamos passando uma situação muito difícil, né, minha família. Nós tínhamos acabado de perder a nossa casa, um desabamento de terra, e chegamos a dormir dentro de um Monza 87. E nesse período nós estávamos ensaiando para o lançamento do CD do pastor. Nesse um desses ensaios foi maravilhoso, assim, que a Giovana tinha muita crise de rinite asmática, e teve uma crise dessas que ela simplesmente apagou, e ela não voltava, não voltava. E a irmã Elza estava aqui, nós estávamos ensaiando com o coral lá embaixo, né, e de repente a gente irmã Elza segurou a menina e começou a orar, orar e clamar e jogou ela para cima, ela voltou para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Depois numa campanha aqui com o pastor Henrique, nós viemos aqui buscar a cura dela, nunca mais ela teve essas crises. E no meio desse turbilhão todo, Deus entrou com a cura e com a restauração da saúde dela. Mas a experiência de eh, teatral, assim, irmão, foi aquilo que eu estava contando para os irmãos. A gente não nós não sabemos fazer nada, mas a gente tem coragem de fazer. Sim, A gente se muita arrisca, né? ousadia, né? E se Deus direcionou, Sim, eu tenho muito isso, né? Não sei fazer, mas quem que está direcionando? É Deus. Então, ele vamos nos para dá cima, porque capacidade, Deus vai né? capacitar. Sim, Nós fizemos essa peça, fizemos uma outra peça, participamos também de uma outra peça com o Congresso dos Varões. Eu fiz um paralítico também que entrava paralítico e saía curado. É assim, a gente vai vamos se né? arriscando, né, e Deus vai dando vitória, o nome do Senhor vai sendo glorificado. E eu acho que a lição é essa, né. Eu não que a gente tem muito disso, né, nós temos muito disso, assim, nós olhamos para a nossa capacidade. Eu não sei, É, eu não consigo, mas sem Deus, o próprio Jesus disse: "Sem mim, nada nada podeis podeis fazer. fazer". Mas se ele está no barco, pode ir, até um recado para você. Se Deus falou para você que você vai realizar qualquer tipo de situação, de atividade, em frente, vai, que Deus vai te capacitar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que bênção. E é realmente isso que o senhor falou, né? Deus ele só espera que nós estejamos dispostos. Isso. Você não precisa ter capacidade, porque no meio do caminho ele vai te capacitar. É uma coisa interessante que Deus ele não se preocupa com performance, né. Exato. A performance Sim. para Deus é o último é a última coisa que ele vai ver É. é a disponibilidade do homem e da Coragem. mulher. Sim, é É verdade. isso. E muitas das vezes, Deus ele tem oportunidade para todos. Só que muitas das vezes é a gente que se intimida, né, não quer fazer ou por medo, por insegurança, mas é nesse meio tempo, nesse meio do caminho que Deus vai nos dando capacidade. Com E certeza. eu vejo isso porque eu também era muito assim. Eu me sentia uma pessoa muito incapaz, que nem Moisés, que não sabia falar, que não tem capacidade de não tem opções, assim, o suficientes, não tem condições o suficientes ou então não tem uma oratória boa, mas Deus não quer nada disso, ele só quer o nosso coração. Disposição para a Sim, obra e Deus faz o resto. é verdade. O pastor Luizinho conta muito, assim, que quando ele começou a pregar, ele saudava Jesus com a paz dos irmãos. E é bem isso, eu também quantas vezes fiz isso, trocava o nome de Moisés por José, José por Arão, a gente É assim mesmo, e assim nós vamos aprendendo, o Espírito Santo vai nos dirigindo e o nome do Senhor sendo glorificado. é verdade. E uma dúvida também que me surgiu, qual as pessoas, assim, que o senhor tem como referência que te encorajaram para continuar, para perseverar, tanto na Bíblia ou aqui no ministério também, pessoas que você se inspirou para ser quem o senhor é hoje. Biblicamente, José para mim é um personagem, assim, que claro, né, Cristo é a nossa referência, né, Sim, mas um personagem que inspira muito, que eu amo
ler as histórias e ler a vida dele, José. José é para mim, assim, Um exemplo, um né? exemplo de crer naquilo que Deus mostrou e falou, perseverar na obediência, porque É verdade. você ser lançado, você ser questionado pelos seus irmãos, lançado no poço, vendido como escravo, lançado numa prisão, acusado de um crime que você não cometeu, e mesmo Sim. assim você permanecer fiel à doutrina, fiel aos princípios, né, de Deus, para mim é é o ápice da humanidade, isso para mim, né, e eu vivi muito isso, muita obediência de Deus, né. Que eu falo para você, Deus, assim, provou a mim e a minha família, eu e a minha esposa principalmente, né, que os meninos eram pequenos, provou muito a gente nisso, né. No sentimento, nós fomos muitas das vezes humilhados, desprezados, nós fomos rejeitados até por familiares, né. Teve um episódio que houve até, ameaça de morte, mas nós nunca, nunca desejamos ou pensamos em sair da presença de Deus. Nunca Sim. falamos: "Ah, Deus está nos castigando, Deus está", não, 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 sempre glória a Deus, vamos permanecer, porque lá na frente Deus vai realizar o projeto que ele já tem desenhado para nossas vidas. Que Então bênção. José, assim, me inspira muito, né. E no ministério, o pastor Luiz para mim é um exemplo, assim, de fé, coragem, né, e obediência também a Deus, porque muitas vezes as pressões vêm, mas ele É. permanece na obediência. Um episódio bastante, abençoado, assim, que eu vivi, teve um tempo, no comecinho da minha conversão, eu achei que eu não precisava mais de Jesus, né, assim, cria em Jesus, mas não precisava da igreja, não precisava, fiquei praticamente uns 2 anos sem vir para a igreja, mas a Lu vinha todos os cultos, contava para mim os cultos em casa, e toda vez que ela vinha, tinha dia até que eu ficava no carro lá fora esperando ela, né, para sair do culto, o pastor ia no pé do ouvido dela e falava assim: "Mã, fica em paz, ele tá lá fora te esperando, mas um dia ele vai sentar no púlpito aqui do meu lado", né. Então assim, para alguém que não tinha uma perspectiva nenhuma de servir ao Senhor, né, verdadeiramente, e o homem dizer: "Não, ele não só vai servir, como ele vai sentar do meu lado". E hoje, às vezes, eu tô lá no altar e eu olho para o lado assim e falo: "Esse homem tem fé". Esse Deus. homem é corajoso também de profetizar Aconteceu algo aí, ó. dessa forma, né. Então, é um exemplo para mim, assim, de fé, perseverança e obediência a Deus. E o que a gente Sim, precisa mesmo hoje é isso, é obedecer a Deus. é verdade, né. Muitas das vezes o obedecer, vai muito contra aquilo que a gente acha certo, né, Isso, porque, por exemplo, o José, ele foi obediente, mas mesmo assim parece que as coisas não estavam funcionando. Quando ele foi preso, ele era ajudante, eu acho que é ajudante do governador, é isso, né? isso, E aí ele foi preso por conta da mulher de Potifar. Só que, tipo assim, às vezes a gente analisando, ele estava fazendo tudo certinho, ele sempre foi um homem íntegro, isso. e mesmo assim ele foi injustiçado e aí voltou pra prisão. Mas era porque Deus queria ensinar algo pra ele na prisão, né? E você vê que em todas as fases de José, a Bíblia diz: "E Deus era com José". Sim, Mas como é que como a gente olhar aos olhos humanos, como que Deus é comigo se eu estou sendo vendido como escravo? Como é. que Deus é comigo se eu estou sendo acusado de algo que eu não cometi? Como é que Sim, Deus é comigo se eu estou sendo preso? Então, isso é o para mim, assim, é o ápice, assim, da humanidade, quando o ser humano entender isso e começar a viver dessa forma, as coisas vão andar com mais leveza, a gente vai levar a vida com mais leveza. é verdade. E sem falar na minha esposa que, nossa, perseverou, assim, no momento que eu não queria mais, ela nunca deixou de orar por mim, sempre acreditando, até hoje é a minha maior intercessora. Então, assim, louva a Deus, te amo, minha benção, né, Que maravilhosa. bênção. E conta pra gente também um pouco dessa história. Eu tô tentando, comparar a história de José com a sua história também, que é bem parecida. Por exemplo, José sempre foi um homem certo, um homem segundo o coração de Deus. Só que muitas das vezes ele teve situações que foram contra a vontade dele. E assim como a sua história também, né, em relação à sua casa, que acabou desabando. Conta pra gente como que foi essa experiência, porque o senhor estava nos caminhos do Senhor, né, você estava fazendo a coisa certa, mas mesmo assim aconteceu algo que foi contra a sua vontade. Como que você lidou com tudo isso? Maior, assim, maior experiência e maior aprendizado que eu tive foi, na perseverança.
é Sim, perseverar. Mesmo que quando você olhar, assim, a situação não tem jeito, você olhar: "Ah, daqui eu não consigo mais, daqui eu não consigo mais", mesmo eu sabendo que daqui eu não consigo, eu não vou parar de tentar, eu não vou parar de verdade. acreditar, né, porque havia uma promessa, né, Deus tinha feito a promessa e eu lembro muito bem que foi um culto que eu fui buscá-lo lá no sítio dos Vianas, eu estava daquele jeito já, e Deus usou um pastor para dizer: "Ó, Deus tem uma promessa", ele falou detalhes da minha vida ali que só Deus poderia saber, né, não Sim, tinha como outra pessoa. Então, assim, quando eu me apeguei à promessa, me apeguei àquilo que Deus falou, né, então deu força para mesmo que muitas das vezes a gente queria desistir, "Ah, não vou mais, não quero saber mais desse negócio de crente, não quero saber de igreja", aí Deus lembrava: "Mas tem a promessa". E eu creio que José era assim, né, que a Bíblia conta que José sempre passou, mas não conta os momentos dele só, que eu tenho certeza que em algum momento ele pensou: "Será que está valendo a pena? Será que vale a pena passar por tudo isso?" Mas ele lembrou o sonho. é Deus deu um verdade. sonho, Deus deu uma visão, havia uma promessa. E foi desse jeito, assim, passamos a mesma coisa, fomos desprezados, né, por parentes, por, pessoas de perto, pessoas, até do ministério, né, pessoas que eram para ser, nosso, ajudadores, nossos ajudadores muitas vezes Sim, se afastavam. Então, assim, é aquilo que nós estamos vivendo hoje no congresso, lá na congregação. Aquilo que eu considerava lucro ou ganho, eu reputei perda por Cristo. Então, vale a pena perder algumas coisas, como José perdeu, sim, porque no final Deus fez o impossível, né, mas porque muito não mais, né. havia governador no Egito. Deus criou algo, né. Aquilo que a gente sempre ouve, né, Deus traz à existência o que não existe para cumprir a sua promessa. É verdade. E a perseverança, não esqueça, perseverança, né, é Perseverar até o perseverança. fim, Ato né. contínuo, não parar, não parar. A gente aprende muito com o pastor, né, tá, não consegue andar, vem se arrastando. Não consegue correr, vem andando. Não consegue voar, vem correndo. Mas vem para a É, presença de Deus, que Deus vai estando aqui cumprir a ele nos promessa. restaura, né. E isso, quantas vezes eu chegava aqui quebrado, falava: "Pra Lu é o último culto, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais ser crente". Chegava aqui, Deus saía daqui e falava: "Amanhã eu vou pregar, amanhã eu quero fazer, eu vou entrar no departamento". E é dessa forma. Deus vai nos Que renovando. bênção. E conta pra gente um pouquinho, como que foi, assim, como que o senhor conheceu a Cristo? Como eu disse, por volta de 97, 98, né, a minha esposa que me levou num culto, a Lu, né, que já veio do berço evangélico, me levou num culto, ali eu comecei a conhecer Jesus. Nós ficamos frequentando bastante tempo uma igreja pentecostal de Jesus, pastor Zezinho, homem de Deus, foi o primeiro homem que acreditou, homem terreno que acreditou no meu chamado, né. Ele já estava começando a nos convocar para a obra, né, e Sim. a gente passava aqui, via o culto, ainda era lá no piso inferior, né, aqui na Uhum. sede, não tinha aqui essa parte de cima, e nós viemos aqui num culto também, aí ficamos naquela indecisão, né. Mas eu aceitei a Jesus aqui na Cristo Vivo, né, aceitei Jesus aqui na Cristo Vivo, mas o conhecer a Cristo foi através da Lu. A Lu é minha mãe na fé, né, ela que me apresentou Jesus. Nós nos conhecemos no mundo, é interessante como Deus fez, né. Eu participava da escola de samba Leões do Vale, tocava samba, todo final de semana, e Deus permitiu que ela por um momento, né, se distanciasse, né, aí fez com que nós nos conhecemos através de amigos em comuns na escola, e a partir dali a gente teve, né, seguiu um relacionamento, ela me apresentou a Cristo, então Deus foi movendo, a gente casou e até hoje estamos aí juntos servindo o nome do Senhor Jesus. Mas praticamente foi em 97, 98 que eu conheci mesmo a Cristo, né, o Cristo Salvador, né. A gente conhecia o Sim, Cristo da parede, né, é, mas agora nós conhecemos o Cristo Salvador, que vive e reina para sempre. que bênção. E vocês foram caminhando juntos, né, e estão aí até hoje servindo. Isso, passamos por todas essas fases aí juntos, chorando, rindo, orando e acreditando sempre. Que bênção. Bom, irmãos, sabemos que o pastor Cleiton é um homem de Deus e que tem sido provado e aprovado, né, pelo Glória a Senhor. Deus. E em relação à sua casa, conta um pouquinho pra gente como que foi
o senhor tinha comentado, né, sobre o desabamento, e aí depois disso o senhor conseguiu, né, realmente a sua casa própria. Tem muitas pessoas, membros da igreja e pessoas que se inspiram nessas histórias porque ainda não tem, né, a sua casa própria, e para mim também é um exemplo. Conta pra gente como que foi essa experiência, essa chave, né, essa bênção que o senhor tem dado para o senhor. Foi tremendo, assim, como, eu disse, nós estávamos ensaiando para o congresso não, lançamento do CD do pastor, Uhum. né, e foi nesse período que aconteceu toda essa situação. E nós tínhamos a única coisa que nós tínhamos era um Monza 87, né, que eu falei, chegamos a dormir dentro desse Monza. Fomos morar de favor, fomos, tentar, né, comprar alguma coisa, e só que a gente nós não tínhamos condição nenhuma. E Deus preparou uma irmã aqui, que congregava aqui conosco, ela falou assim: "Ah, eu compro o seu carro". E nós: "E agora, né, tá, o dinheiro do carro mal dá para dar entrada em alguma coisa, né". Então, Deus, a gente andando, né, aqui pelo bairro Jardim Santo André aqui, aí pelo final aqui da Rua dos Missionários, lá na Viela 10, Deus preparou uma casa para nós. Interessante que uns dias antes nós tínhamos ido numa vigília lá na missionária Lúcia, mulher de Deus, uma bênção de Deus, e Deus usou a boca dela para falar, ó, Deus já preparou a casa, e deu as medidas da casa, né. Amém, né, mas com o dinheiro que a gente tinha do carro não dava, né, um valor impossível de alcançar. Mas aí nós fomos nessa achamos essa casa: "Ah, vamos lá", nós já tínhamos rodado o dia inteiro, "Vamos nessa casa aqui", nós vimos ali a placa, chegamos lá, era do jeito que Deus tinha usado a irmã para falar. Só que quando nós olhamos, falou: "Não, o valor não vai dar para pagar". E aí essa senhora, dona da casa, falou assim: "Vocês são crente, né?" Aí: "Sim, pela misericórdia de Deus, né". Ela falou: "Não, eu gostei de vocês. Quanto é que vocês têm aí?" Aí nós temos tanto. "Ah, então faz o seguinte, vocês dão esse valor, me arruma mais um pouquinho assim por mês e eu vendo a casa para vocês". Nós compramos a casa num sábado, no outro sábado nós já estávamos morando, lá aqui na Viela 10. Ficamos ali um bom tempo também, né, moramos ali um bom tempo. É interessante que nós fomos também provado ali, porque toda vez que na época aí nós ficamos sem carro, né, e algumas pessoas, às vezes nós íamos pregar ou íamos em algum culto, as pessoas iam nos dar carona para trazer para casa, e aí o que a gente ouvia era: "Vamos lá naquele buraco onde vocês moram, vamos lá, vou levar vocês lá naquele buraco onde vocês moram". A gente ouviu muito isso, né. E amém, e dando glória a Deus, né, igual José, né, dando, Sim. vamos manter a fé e a esperança, porque 24 hoje faz 25 anos atrás, Deus tinha feito uma promessa, estávamos num culto, pastor Marcelo congregou conosco na congregação do Vila Luzita, Deus usou ele, dizendo que Deus ia dar uma casa própria. E Deus deu as medidas também da casa própria, né, do jeito que Deus falou, do jeito das medidas que Deus deu, nós achamos: "Não, impossível". Quando eu contei para a Lu, ela falou: "Não, esse irmão é doido, para com essa besteira que não, isso nunca vai acontecer". Mas, né, como, nós cremos no que Deus fala e nós, por mais que nós duvidamos, nós esperamos: "Senhor, o Senhor falou, né". Então nós esperamos 24 anos e sempre Deus usando o pastor Luiz: "Ó, a casa é perto, tá perto, não vai sair daqui da redondeza". Só que nós, na ansiedade, né, não tem lugar em Santo André que nós não procuramos casa, mesmo sem dinheiro, né. E foi um achado, assim, aqui na perto da igreja, Deus preparou na pandemia, onde ninguém estava comprando, ninguém estava vendendo, na pandemia, Deus preparou, compramos o sobrado que Deus falou, do jeito que Deus usou o pastor Marcelo, nós compramos. E é interessante que nós parcelamos, né, fizemos lá um financiamento, 30 anos, aí agora a preocupação: "E agora, como que vai pagar?", né. Deus abençoou para comprar, mas e agora? Aí bate outro desespero, né. Uhum. Mas Deus tinha falado: "Eu vou gerar o recurso, vou fazer, fique em paz". E para honra e glória do Senhor Jesus, em 3 anos e 11 meses, nós já quitamos a casa, ela está Glória a toda Deus. paga, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas foram, assim, tempos de humilhação, né, Sim. quantas vezes nós nada contra, né, irmãos, louvo a Deus por isso, né, foi um momento de aprendizado, moramos ali na Vila 10, era bastante difícil, aí quando chovia, teve uma vez que a Lu caiu, eu falei: "Pronto, quebrou a perna, tadinha", caiu lá, machucou bastante, mas Deus deu vitória, não aconteceu nada demais. Ficamos pagando aluguel também, sendo humilhados também no aluguel, quantas as vezes
mas Deus tinha um propósito, né. Eu lembro que uma vez eu ouvi um pregador dizendo: "Às vezes hoje vocês estão vendo só o rascunho da obra, mas Deus ele já está vendo a obra pronta". Uma obra completa, E né. a gente tem que se espelhar nisso, né, tem que Sim. procurar ver a visão de Deus. E hoje nós estamos lá no nosso sobrado, pra honra e glória do Senhor Jesus. Deus ainda pôs uma cerejinha no bolo, né, que sobrado tem 2 suítes, vaga para 2 Que carros, bênção. assim, algo assim sobrenatural que e hoje a gente para, vamos fazer a conta, da onde saiu esse dinheiro para a gente pagar? A gente não consegue somar, né, como que Deus nos abençoou para a gente pagar essa casa. Mas glória, quando nós fomos lá para quitar, a gente já tinha o dinheiro para quitar toda a casa. E o nome do Senhor foi glorificado nisso. A gente vê o próprio Deus, né, agindo, assim, através da sua vida e suprindo as necessidades, porque é aquilo que o senhor falou, por mais que a gente passe por humilhações, na vida de quem é crente, quem é obediente, quem é temente ao Senhor, você pode passar o que for, mas Isso, isso sempre vai te fortalecer, isso vai te impulsionar, isso vai te edificar, né, tipo, todas as palavras que decretaram sobre a sua isso. vida de maldição, só fez com que o Senhor trouxesse mais bênçãos para o Eu Senhor, né. falo hoje que criou uma casca, né, Sim, criou uma casca. exatamente. E assim, nós não, condenamos ninguém, a gente entende o Uhum. seu cada momento, né, e às vezes foi até uma permissão de Deus isso acontecer, que nem eu disse, Deus nos provando para esse momento. Te Hoje nós estamos preparando, né. muito mais maduros, hoje nós estamos Sim, muito mais, eh, alicerçado mesmo no verdadeiro evangelho, né. Hoje não é qualquer coisa que nos abala, não é é qualquer verdade. coisa que nos tira do eixo, do centro, né. Hoje nós estamos firmados verdadeiramente na rocha que é Sim. Cristo Jesus, nós entendemos isso. Isso é tão bom, né, porque a gente percebe que tudo que a gente passou não foi em vão. Assim como o Nunca. José, quando recebeu seus irmãos de volta, né, ele percebeu que valeu a pena ele ter Isso. passado pela prisão, pelo poço, por tudo aquilo, porque Deus estava construindo nele uma uma força que ele precisaria ter, É né. isso. E a declaração dele é tremenda, né: "Todo o mal que vocês me fizeram, Deus transformou Sim. em bênção". E é Foi isso. exatamente o que aconteceu na sua vida também. Exatamente Tudo isso. que fizeram contra só fez com que o Senhor abençoasse Para mais a a sua glória vida. de Deus, glória de Que Deus. bem, irmão Deus Cleiton. é Nossa, estou fiel. muito feliz de receber o irmão aqui. Eu também. E você aí de casa também, que tem visto que Deus tem feito grandes coisas na sua vida, se tem alguma experiência que você teve que passou por humilhações, mas que Deus te restaurou, que te abençoou, conta pra gente nos comentários, nós queremos saber. E eu creio que vai edificar também a vida de muitas pessoas. E em relação também, assim, a tudo que Deus tem feito na sua vida, como que você aplica isso no seu ministério? Seja abençoando uma família, ou seja, ensinando, exortando os membros. Eu sou muito, assim, preparado com Deus, eu sou muito observador, né. Uhum. E eu observo bastante, procurar entender as pessoas. Isso é Que nem eu disse, essencial, né, eu né? eu sou eu sou muito, adepto, né, a esse método aqui de evangelismo, né, que é o podcast. Falei para vocês que eu gosto muito, porque a gente conhece as pessoas, a gente passa a conhecer a história, o testemunho das pessoas, a gente Uhum. precisa conhecer. Não, como eu disse, né, tá conversando antes aqui, não olhar o livro só pela capa, mas Mas conhecer, às vezes, conhecer, a é essência das verdade. pessoas. E através de você conhecer a essência, você consegue, através da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo, ajudar as pessoas, né. O que eu sempre procuro é não julgar, mas entender Tentar e compreender. ajudar. É Porque verdade. nós sabemos, né, todos nós temos um temperamento, né, e eu aprendi, e isso foi na própria vida mesmo com Deus, que o temperamento, existe o temperamento e a natureza. A natureza humana, Deus trata, Deus Sim, muda, mas o temperamento cabe a nós controlar. é E é verdade. isso que a gente tem que entender. E aí eu aplico, assim, procurando entender os temperamentos, entender o agir. Por que que às vezes a pessoa age de tal maneira e a gente não sabe, às vezes é O um motivo, né, reflexo de raiz. um passado, de Uhum. um alguma coisa que aconteceu na vida dela, e a gente procurar entender segundo a palavra de Deus, porque aqui tem resposta para tudo, né. É verdade. E assim, e sempre é incentivar, uma coisa que eu gosto muito de incentivar os irmãos lá na congregação ver, eu chama o menino para novo ainda, vai trazer um louvor, vai orar, e a gente tem que incentivar as pessoas a avançarem com Cristo, né, a Sim. conhecer mais Jesus, a entender mais a palavra de Deus. E eu creio que fazendo dessa forma, assim, a gente vai,
não preparar só pessoas para darem continuidade a um legado, mas nós vamos preparar pessoas para avivar esse legado, para Sim. trazer coisas novas, porque Deus tem coisas novas para nós sempre, né? Que bênção. E nós vemos também que compreender as pessoas é essencial, né? Isso. Porque com base naquilo que você compreende sobre elas, você também vai buscar na palavra como que você pode ajudá-las a ser mais parecida com Cristo e cada vez mais ser melhor para Ele, O né? maior exemplo de compreensão das pessoas é Cristo. É, Veja com quem ele andava, sim. né? As pessoas que chegaram até ele. Tem um episódio que me chama muita atenção. Eu sempre, quando eu prego, dá oportunidade, eu falo sobre a mulher que foi pega no ato de adultério. Como Jesus trabalhou ali nas pessoas, não só nela, né, que Sim. precisava de uma cura interior, de uma libertação, mas nos fariseus, naqueles que estavam ali ao redor, dizer, não, tem que apedrejar. Jesus compreendeu a situação, não se exaltou. Tá bom, se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Veja que eles começaram a fazer uma autoanálise, uma autoanálise. E todos saíram sem apedrejar a mulher. E depois ele trata com a mulher, ó, vai e não peques mais, né? Então assim a gente precisa entender, compreender e ajudar dessa forma, através da palavra de Deus. Eu acho que o que para nós, assim, não é que está faltando, mas nós estamos deixando um pouco de lado, é essa compreensão das É, pessoas. Olhar no olho, a gente não olha mais no olho, né? Não olha mais no olho, né? Nós estamos presos em outras coisas. Precisa desse momento, né? Olhar no olho, sentar, né? Receber as pessoas bem na igreja. Isso faz toda a diferença. é verdade. E os membros também, né, da igreja do Pastor Clayton, eles falam pra gente. A gente recebeu mensagens muito lindas, assim, Né? de que o Senhor realmente é um pastor muito amado, um pastor muito compreensivo. Ai, que E é benção. isso que o ministério precisa também, né? De pessoas que estejam ali dispostas a ajudar, e também a ter uma palavra de bênção que vai nos edificar, que vai nos incentivar. Verdade. E essa foi a primeira vez que o senhor dirigiu uma congregação? Não, eu Ou já teve diria. experiências Já, passadas? ficamos acho que 2 anos dirigindo no Lamartine, nós dirigimos ali Uhum, por um tempo. Ali eu sempre falo para os irmãos, para nós foi uma faculdade ali, né. Nós aprendemos muito com os irmãos ali do Lamartine, né, mas houve o querer de Deus da gente voltar para a sede, né, sim. e aprender mais um pouco aqui até esse Esse exato novo tempo, momento, né? nesse novo tempo. Que Eu falo bênção. assim, tudo que nós passamos foi a preparação para Sim, o dia de é hoje, né, verdade. em nome do Senhor sendo Deus glorificado. sabia de tudo, né? Tudo que Isso. você passou foi necessário, porque hoje você usa isso para que o nome do Senhor seja glorificado. E é aquilo que a gente fala no podcast. Tudo que nós passamos tem um foco principal, que é edificar vidas, que é nós sermos edificados também, né? É, nós somos provados tanto, assim, nessas partes, assim, de sentimento, nós somos provados Sim. no tratar do ser humano, Uhum. que hoje nós entendemos, né, às vezes o que as pessoas estão precisando e passando, né, a gente consegue, não digo resolver, né, porque nós não resolvemos nada, né, se não for o Espírito Sim. Santo de Deus, se não for o Senhor nos ajudando, nos direcionando, a gente não faz nada, mas Deus tem nos ajudado, tem nos orientado e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, pessoas têm sido alcançadas através desse trabalho. Que bênção. E, bom, nós sabemos que o pastor Clayton, ele vai fazer aniversário recentemente, né, tá Isso, perto, tá perto. a data do dia 3 de junho, é isso? 3 de junho, é isso mesmo. Para Bom, a glória de e Deus. os membros da igreja prepararam uma surpresa para o senhor, nós queremos mostrar aqui também no Amém, podcast. glória a Vocês que Deus. estão aí de casa vão ver junto com ele. Ô, Eu bênção. creio que vai Surpresa. alegrar muito seu coração, Amém. porque é algo que eles fizeram, assim, de coração mesmo para o Senhor. Nós vamos mostrar o vídeo que eles gravaram para o Senhor e o pessoal também vai ver junto. Glória a Deus. Vamos lá. Oi, pastor. Tô aqui junto com a igreja para prestar essa homenagem para o Senhor. E eu queria começar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas através da sua vida. Te agradecer porque eu sei que não deve ter sido fácil para o Senhor também pegar essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade. E é nítido ver o agir de Deus sobre a sua vida. Te agradeço porque cada vez que nós vemos o Senhor envolvido, querendo participar de tudo, isso traz para o nosso coração conforto, muita alegria. E eu lembrei de que sempre que o Senhor vai dar uma bronca na gente, o Senhor fica falando pra gente, irmãos, me amem, irmãos. E eu sei que a gente também dá muito trabalho. Então, pastor, eu queria falar pro Senhor...
Você quer falar alguma coisa para os membros da igreja? Meu Deus, eu vou chorar, gente. A gente sabia que possivelmente ele choraria. Eu sou muito chorão. Nossa, gente, que felicidade, assim, uma honra, né? Eu sou um privilegiado, eu e minha família, minha casa, né? Juntamente com a Lu, que tem sido, assim, o meu alicerce, né, nessa obra. Nossa, assim, eu falo assim, 100% do meu ministério é Jesus, mas 99% é a irmã Luciana, a diaconisa Luciana. Então nós somos, assim, agraciados por Deus, por ser escolhidos para esta obra, para pastorear esse povo. Nós amamos vocês, são uma bênção nas nossas vidas, tem, assim, sido edificantes, né? Ser pastor dessa igreja, dessa congregação. Um povo forte, um povo que passou por uma situação muito complicada, muito difícil, mas nós vemos a força de Deus na vida desse povo. Sim. E é isso aí. Me amem, hein? Que bênção! Bom, e como o seu aniversário está chegando, não é só isso que nós temos de surpresa. Oh, Jesus. A sua família também preparou uma homenagem, um vídeo muito lindo. Olha vocês, hein? E a gente quer mostrar aqui para o senhor ver, junto Amém. com o pessoal. Cleito, passando aqui para agradecer pela sua vida. Palavra que define você é gratidão, né? Por tudo que você faz por nós, né? Você é um bom pai, um bom esposo, um bom filho, um bom marido. Sempre está conosco em todos os momentos, né? Sempre que a gente precisa de você, sempre nosso apoiador, incentivador, sempre conosco. Eu digo sempre que você é o que mais me incentiva no meu ministério. Então eu estou passando aqui para agradecer por tudo que você é, por tudo que você faz por mim, por nós, né? Sempre que temos uma ideia, queremos fazer alguma coisa, você sempre está apoiando, sempre junto, dando ideia e conduzindo. E assim, o melhor de tudo é sempre em oração, né? Sempre, como digo, né? Hoje você faz parte, assim, da nossa vida mais perto como pastor. Então, eu sou grata a Deus pela sua vida, que Deus venha te abençoar seu ministério, sua trajetória, venha te dar sabedoria. E eu creio que Deus vai te fazer crescer mais e mais, né? Pela humildade, simplicidade, pelo seu temor com Deus. Isso é notório, né? Quem te conhece de perto sabe quanto você é temente, quanto você é responsável, quanto as coisas de Deus para você têm muito valor. Então que Deus venha te abençoar mais e mais. Te amo e obrigado por tudo que você faz por mim, pela nossa família, por nossos filhos. Sou grata a Deus. Que Deus venha te abençoar mais e mais e continue sendo essa pessoa de Deus maravilhosa, que sempre está para ajudar cada um que precisa, sempre é o incentivador, sabe? Se preocupa, se identifica com cada situação de cada pessoa, se coloca no lugar. E isso para mim assim é uma coisa assim que chama atenção, né? Que você se impõe e faz de tudo para ajudar as pessoas. Deus abençoe, te amo muito. E eu só passando aqui para agradecer por tudo que você fez, o que você é e que você continue sendo essa pessoa. Oi, pai, tudo bem? Eu queria falar que eu agradeço por ser um bom pai, um bom esposo para a mãe, uma boa pessoa para todo mundo, um bom pastor, uma pessoa de gratidão que sempre está me apoiando a Gia, apoiando a mãe, apoiando todo mundo, que você seja abençoado por tudo. Você é uma pessoa muito boa, você me apoia, você me ajuda nas coisas, você faz de tudo por mim, você é uma pessoa incrível para mim. Oi, pai, estamos aqui para agradecer pela pessoa que você é, pelo homem de Deus que você é em nossas vidas, na vida da sua igreja e das pessoas que estão próximas de você. Isso é uma bênção em nossas vidas. A gente não tem palavras para agradecer por tudo que você fez e você faz por nós e pelo homem que você é. A gente pode ver o Senhor resplandecendo sobre a sua vida, o exemplo de homem de Deus que você é, o exemplo de pai que você é, de esposo que você é. E a gente agradece por todos os momentos, por todo o cuidado que você tem com a gente, todo o amor, toda a palavra de incentivo que você tem conosco, conselhos, todas as vezes que a gente precisa de um conselho, de um amigo, de um pai, a gente sabe que pode contar com o Senhor, pode contar com você, que você é uma bênção em nossas vidas, pelas orações que você faz por nós, pelas intercessões. Você é o primeiro a estar apoiando a gente, o nosso ministério, apoiando nossas vidas, apoiando os nossos sonhos, apoiando tudo aquilo que às vezes a gente não acredita na gente, e você é um dos primeiros a acreditar, a nos apoiar, a estar conosco em tudo. Então, é só palavra de gratidão mesmo, por tudo que você faz, por tudo que você é sobre nós, e dizer que eu te amo muito, 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 tá bom?
Te amamos. Te Te amamos. Que lindo! Daí vocês acabam comigo, gente. Eu sabia que ele ia chorar. Consegui gravar esse vídeo Peraí, porque deixa tava eu me tendo recompor. congresso, Posso tomar né? água aqui? Pode sim. Tava tendo congresso, gente, lá na igreja do João Ramalho, e aí eu combinei com a Gi. Muito obrigada, Gi, que você conseguiu gravar o vídeo. Meu Ela Deus. combinou com os membros da igreja, porque a gente queria fazer essa surpresa, né? Como tá chegando seu aniversário. E Eu só você queria não- saber onde é que eu tava, porque eu sempre tô junto com eles, né? Então, eu não sei o que a Giovana fez, Como mas que muito eles obrigada, fizeram? Giovana. Ela deu um jeitinho de você não saber, pra gente conseguir Bom. gravar esse vídeo. Se você quiser mandar uma mensagem pros seus filhos, pro pessoal da igreja agradecendo. Ai, meu Deus do céu. Zerei a vida, né, gente? Zerei a vida, pronto. Sou grato a Deus, assim, extremamente grato a Deus, louvo a Deus pela minha família, né? Como eu disse, era um sonho de criança, né? Ter essa família estruturada, abençoada, né? Cheia de Deus, né? Quando eu olho para eles assim, eu vejo Deus na vida deles. Então, acho que para mim o maior troféu hoje, se eu posso, né, dizer assim, que a gente tem um troféu é ver a minha família bem. Eles estando felizes, eu tô feliz. Essa é a minha meta de vida, né? Se eles estão bem, para mim tá tudo bem. É isso que importa para mim. E amo vocês, meu Deus, que surpresa linda. Fiquei muito feliz. Depois a gente vai mandar também o vídeo aqui pro pastor Com pra fazer a certeza, manda para meus recordação. 2 vídeos. E o mais interessante, o mais especial de tudo isso é saber que a sua família elas estão rendidas aos pés do Senhor, né? Isso com certeza é a maior conquista que o Senhor pode ter tido. Não é casa, não é carro, mas é saber que a sua família está aos pés do Senhor. Como a gente aprende, né, o nosso ministério começa dentro de casa, né? Sim, Eu sou é pastor verdade. hoje, pela misericórdia de Deus, primeiro dentro da minha casa, né? Então, Sim. eu louvo a Deus por isso. Deus tem sido muito bom comigo. Conosco, né? Bom, Deus Ô, abençoe. Manuel, você me pegou, hein? Não falou nada, hein? Bom, irmãos, nós estamos quase finalizando o episódio, mas antes de finalizarmos, nós queremos fazer também o quadro Ping-Pong das Perguntas, Amém. para que os irmãos venham conhecer também o pastor com mais detalhes. Bom, começando a primeira pergunta, a sua comida favorita? Meu Deus. Olha, gosto de tudo, mas a lasanha que a Lu faz é maravilhosa. Oh, Maravilhosa. lasanha é muito bom. Um louvor marcante. Marcante. Tem um louvor do Matos Nascimento. No começo da minha conversão, nós fomos ver o testemunho dele lá na Brasil para Cristo, na Pompeia. Que é. Eu não lembro o nome dele, mas ele canta um louvor. É até um louvor da harpa que ele canta, né? Meu Deus do céu, tô tão nervoso. Eu fiquei tão nervoso agora que deu branco. Meu Jesus. Deu um branco, mano, no louvor. Tá lembrando? Não tô lembrando, peraí. Deixa eu. E aí a gente pula para outra pergunta, pra você Pula, por lembrando? favor, que eu vou lembrando. Uma palavra que define a sua vida com Deus. Nossa, uma palavra? Misericórdia. Deus tem sido muito misericordioso comigo. Eu acho que uma palavra que define a minha vida com Deus é redenção. Acho que redenção. Bom, uma referência de fé. A gente tinha perguntado antes, né? O senhor falou, pastor Luizinho, mas tem alguma outra referência de fé na Bíblia ou na sua família, no seu ministério? Olha, de fé. Na Bíblia, assim, eu também tenho muita referência, assim, gosto muito de Ana, né? Acho que Ana também é uma referência de fé. Sim. Uma mulher que Verdade. sofria perseguição, né? Que ela sofreu por algo que o próprio Deus tinha cerrado a madre dela. E ela sofria por causa disso. Mas eu acho lindo que a Bíblia fala assim, e ela subia todo o tempo para orar. Então, um exemplo de fé, né? E a minha esposa, exemplo de fé demais, assim, que creu no meu ministério, que no momento que a gente não vê, né? Mas as crises dos homens de Deus, são elas que nos seguram. Então, ela que me segura, que me sustenta, fala, não, vai dar certo. Então, ela é, para mim, um exemplo de fé. Quantas vezes ela vinha sozinha para a igreja. E hoje, quando eu prego, eu falo para os irmãos, ó, se alguém da sua família não tá vindo pro culto, quando você chegar lá, você leva o culto para eles. Sim. Porque era o que ela fazia, ela levava Eu o também culto para fazia minha isso casa. comigo.
Eu não vinha, mas eu sabia quem pregava, eu sabia quem Aham. louvava, eu sabia qual foi Sabia a de tudo, palavra. né? Então, isso é um exemplo de fé, né. Então minha esposa, para mim, é também um dos maiores exemplos de fé. Que bênção. Márcio Nascimento, louvor é assim, ó, agora que eu lembrei, coloquei de Pode fundo, falar. não sei se vai dar certo. Sou guardado por um anjo que me guarda com amor. Olha, É um louvor bonito demais, depois você ouve esse louvor que é lindo demais, que foi um louvor que bênção. me marcou muito. Quando eu Sim. ouvi o testemunho e ele louvando esse hino, Uhum. eu acho que eu fui para casa chorando, fiquei uns 3 dias, lembrava e chorava, lembrava e chorava. Sim. Depois, Maravilhoso. quando a gente postar o podcast, o senhor comenta o nome desse louvor nos comentários do vídeo, para Ah, quem tá bom. quiser ouvir também, né? Pra escutar, depois eu vou dar uma procurada também. E sobre a Luciana, o senhor comentando sobre ela, eu achei muito interessante, porque a Lu, ela realmente é um exemplo de mulher virtuosa, né? Mulher que tá ali incentivando, tá te dando força, intercedendo não só pelo ministério, mas pela sua vida também. Ela tem sido uma E mulher de ela Deus na sua uma mulher vida. de força, assim, ela passou também por várias situações, assim, Sim. ela passou por uma cirurgia não muito tempo atrás e, chegou a ter sepsia e embolia pulmonar, ficou na UTI um tempo, e a experiência, assim, de vida que ela tem com Deus também e aí que você puder sempre conversa com ela, você vai ver testemunho, assim, maravilhoso, mulher Sim, de uma mulher de muito Deus, né? forte, muito forte. Eu falo pra ela assim: "Eu não aguentaria 10% que você suporta", que ela é muito forte, muito. Né, sou suspeito de falar, né, minha benção. Que bênção. Se um dia ela quiser vir aqui, eu queria muito poder É meio difícil, porque ela é entrevistar, falar com tímida, ela, mas ela é uma mas ela é uma bênção, a gente benção. percebe mesmo que é uma mulher de Deus e que tem ajudado, né, não só você, mas Muito. todos que pedem a ajuda dela, ela sempre está disposta a interceder, a ajudar. E, bom, para nós finalizarmos aqui, eu ia pedir também para o senhor deixar uma palavra de encorajamento para alguém que espera um milagre. Sabemos que o senhor é um testemunho vivo de que a obediência, ela é importante, porque não importa o tempo, o senhor, ele é fiel e ele cumpre o que disse. E ele cumpriu na sua vida, tem cumprido até hoje no seu ministério, né? E se o senhor quiser deixar uma mensagem de incentivo para quem espera, né, por uma intervenção de Deus ou algo que o senhor queira falar para alguém. Vou deixar aqui os irmãos Eclesiastes capítulo 12, ali Salomão ele disse: "O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor". Então, um conselho que eu dou aos irmãos: temam ao Senhor, mas não é um temor de medo, de ameaça, mas é um temor reverencial. Hum, Reverencie o Senhor, tenha fé, creia, aguarde no Senhor, não tenha medo de esperar, não tenha medo das circunstâncias. Eu sei que muitas das vezes as pressões do dia a dia, né, da vida, né, é. e tenta nos fazer tomar decisões precipitadas. Mas Uhum. quando a gente usa essa sabedoria de Deus, né, esse temor de Deus como sabedoria, a gente entende que há um tempo determinado para todas as É coisas. verdade. Espera no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então o princípio é esse. Quando a gente entende o princípio do temor, a gente aprende a esperar, a gente aprende a ouvir, a gente aprende a obedecer. É verdade. Acho que o princípio é esse. Fique com essa palavra, aprenda com o temor de Deus a esperar, a crer e a obedecer. Que no Amém. tempo certo Deus vai fazer o milagre. Tem milagre chegando aí. Nós cremos, e é exatamente isso, né? Quando a gente teme ao Senhor e começa a ter paz, acreditar no tempo dele, a gente consegue vencer qualquer luta. Pode vir o que vier, ele vai nos dar força e graça, né? É Para isso. suportar o que for necessário e no tempo certo a vitória vem. Deus vai Então fazer é, um é muito sobrenatural. sobre a gente estar em paz. É aquilo que o Senhor tinha lido, né? Estar em paz e alegria no espírito, porque a É alegria isso. no espírito ela faz a gente perseverar, faz você avançar e enfrentar o que for preciso e aprender Isso. também o que for E a necessário, gente né. supera situações que a gente inimagináveis que a gente ia conseguir superar. Sim, coisas que a gente se sente muito incapaz, Eita, mas que Deus conta com a gente, né, ele vê o final de tudo. é, É exatamente isso. Bom, irmãos, muito feliz de entrevistar o pastor Cleiton, que Deus também. abençoe sua vida, sua casa e também o Amém, seu ministério. E nós queremos que o senhor venha mais vezes também, amém. traga sua família, nós queremos também trazer os membros da sua igreja para poder testemunhar, para a gente realmente ver, Isso, assim, face a face, o poder de Deus na sua vida, é isso. o quanto ele tem feito, né, grandes coisas.
Nós queremos agradecer também a você, daí de casa, que está assistindo. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, que se identifica, né, com a história de vida do pastor Clayton, mande para os seus amigos, compartilhe com os membros da igreja, para que mais pessoas possam ser edificadas e também que vidas sejam salvas, né, através dessa mensagem. O que a gente mais procura é salvação de almas e que Isso. vidas sejam edificadas através do seu testemunho, né? Que Deus abençoe sua família, sua casa. E, bom, queremos agradecer também aos membros da igreja do pastor Clayton, Bênção que de Deus. prepararam a surpresa. Muito obrigada, Gi, e a família do pastor Clayton, que fizeram todo esse trabalho, né, para que você não conseguisse descobrir do vídeo. Muito bem, trabalho excelente. Deu tudo certo. E, bom, os irmãos, aqui estamos finalizando mais um episódio, mas antes, nós queremos presentear também o nosso pastor Clayton com a caneca do podcast Cristo Vivo. Nós queremos agradecer aos colaboradores do podcast que contribuíram, né, para que esse projeto pudesse avançar. Nós queremos agradecer também a quem patrocinou as canecas. Depois a gente vai deixar aí no YouTube o nome do Instagram e as parcerias. Se você que está aí em casa, se você que quer colaborar, quer contribuir para que essa obra possa avançar, para que mais pessoas sejam edificadas, tem aí na descrição tudo certinho as informações, seja de colaboração, seja para ajudar nosso ministério. E nós cremos que, através da sua vida, muitas outras pessoas serão salvas, muitas outras pessoas serão abençoadas. Nós queremos agradecer a Deus, primeiramente, né, por essa oportunidade, porque é Ele quem faz. Glória a Nas Deus. nossas vidas, na sua vida, na sua casa, é sempre Ele que nos dá a oportunidade, nos dá mantimento para também abençoar o reino. Bom, também queria agradecer o convite dos irmãos, né? Fiquei muito surpreso e honrado por estar aqui com vocês hoje, né? O Manuel, a Sheila, Deus abençoe. Irmãos, vocês não sabem como é aqui os bastidores, viu? Ó, os irmãos estão de parabéns, uma bênção de Deus. Muito obrigado, obrigado aos irmãos lá da congregação do Vila João Ramalho, minha família, pela tão honrosa homenagem. Que Deus abençoe. Meu pastor presidente, pastor Luiz, vou confiar nosso ministério, a todo o ministério, Igreja Pentecostal Cristo Vivo, que tem sido, assim, um lugar de bênção mesmo para a nossa vida, tem sido um lugar de refrigério em muitos momentos. Que Deus abençoe. Verdade. Você também que ouviu esse podcast, seja edificado, seja alcançado. Muito obrigado a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Bom, nós somos a Igreja Pentecostal Cristo Vivo, uma porta, Uma porta aberta por Deus para abençoar você.